7, verso 11. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui mais um ano, podendo fazer parte desse projeto de Janeiro Profético. Sinto muito feliz. Louva a Deus. Sexto ano consecutivo, para a glória de Deus. Sinto honrado por essa amizade com o pastor Arthur, que é um grande irmão, um amigo. Essa aliança que Deus ele criou, e para a glória de Deus até hoje, ela vem se mantendo e será até o arrebatamento da igreja, amém? Louva a Deus de forma geral, todos os obreiros, a esposa do pastor, a senhora Kelly. Também estou muito feliz hoje com a minha esposa, minha filha que me acompanha, com um grupo de varões, seu irmão Jaqueline, nosso irmão Wellington. Na verdade, ele é o responsável por a ideia de ter surgido o grupo de varões. A Bíblia fala que tem que dar honra, né, a quem tem honra. Então tem que dar honra, porque um dia ele pegou e falou assim: pastor, vamos fazer um grupo de varões aqui nessa comunidade, juntar os irmãos. E, irmãos, ele só tem 2% da visão do lado direito. Nós temos 7, estamos indo para 8 anos de comunidade. Quer dizer, ele enxergou mais do que todo mundo em 8 anos. Porque o que ele fez em 2023, em 8 anos que vai fazer de comunidade, não tinha acontecido ainda. Então, a gente acha que a falta de visão é física, mas nem sempre é física. Não é verdade? Aí eu falo para você, ele rege, escolhe, separa louvor, decora para poder ensaiar pelo ouvido, sabe a hora de entrar, de sair. E sabe o que é mais engraçado? Um dia eu estava lá, estava eu e o Isaac lá, e eu escutei o menino falar assim: ô Éter, naquela parte lá eu não entendi, como é que faz? Eu falei assim: não, irmão, aquela parte os irmãos vão continuar, aí só os outros dois que vão solar vão ajudar um pedacinho. Irmão, detalhe da letra, sem a letra. Então tudo isso é para a glória de Deus, para o nome do Senhor. Então louva a Deus por ele e por todos os irmãos. É um dia muito feliz por poder ter visto ele cantar aqui na presença de Deus com os irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto, capítulo 7 do evangelista Lucas, verso 11. Se você encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler alguns versos aqui. Em breve nós já vamos assentar para poder ouvir a palavra de Deus. O verso 11 diz assim: e aconteceu, pouco depois, irei à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, glorificavam a Deus, dizendo: um profeta, um grande profeta, se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Pode se assentar adorando esse Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O relato, irmãos, da viúva de Naim, somente encontrado no Evangelho de Lucas. Lucas é aquele que escreve Jesus como o Filho do Homem, aquele que é o homem perfeito. Ele vai descrever que Jesus ele vai encontrar essa mulher. É interessante que quando nós ouvimos falar de ressurreição, Jesus ele vai ter alguns eventos que ele vai ressuscitar. O amigo que era Lázaro, a filha de Jairo e o filho dessa mulher. Mas o que está acontecendo no ambiente dessa história? Não é simples assim. Jesus ele está vindo de Cafarnaum. Jesus está vindo de
um local onde tinha acontecido algo que agrada o seu coração, porque um servo centurião chegou diante de Jesus e contou que um certo servo dele estava enfermo, um mensageiro. E quando Jesus ouve falar que ele estava enfermo, ele decide ir até lá, mas é impedido. No meio do caminho, os escritores, os evangelistas vão dizer, Mateus também escreve, vai dizer que lhe enviaram então outro servo ao encontro, para dizer, não precisa você, o Senhor, chegar até a minha casa, porque eu não sou digno de o receber na minha casa, mas apenas uma palavra que o Senhor der será o suficiente. Aquilo alegra o coração de Jesus e ele vai dizer que não achou fé ainda em Israel, em Jerusalém, tamanha fé que teve aquele centurião para poder receber aquele milagre. Então Jesus está saindo da onde? Cafarnaum. E qual que é a distância de Cafarnaum para Naim? 50 quilômetros. E qual que é o problema da topografia, do local onde está a cidade? Cafarnaum está a 180 metros abaixo do nível do mar, enquanto Naim está a 200 metros acima do nível do mar. Além de Jesus ter 50 quilômetros de caminhada, ele vai ter que ter uma caminhada árdua, porque uma coisa é você andar bonitinho na avenida, dar uma voltinha no lago, onde tudo é plano, mas anda no aclive para você ver, na subida. Jesus está indo para uma caminhada de 12 horas para encontrar aquela mulher. E é interessante que quando você olha no mapa, você pode ver isso na sua casa, que você vai ver que não é balela de pregador, coloca no Maps, Cafarnaum e o destino Naim. Você vai ver que toda a beirada da cidade tem uma estrada, e Naim é pior que isso, Naim não tem estrada. Apenas uma rua ligava a estrada, apenas uma rua dava conexão. Não tinha como pegar atalho para ir para Naim, não tinha como ir para o lado do mar, ir mais para leste ou mais para oeste, não. Porque quando alguém ia para lá, tinha que descer todo o mar de Tiberíades para poder chegar até onde estava aquela mulher. Havia muitas dificuldades para que Jesus fisicamente chegasse lá, mas Lucas escreveu, e Lucas é aquele que escreve com detalhes a história. Lucas é aquele que, quando escreve a Teófilo, que é o filho ou amigo de Deus, aquele que é mais íntimo de Deus, que era o objetivo de escrever no grego uma forma universal de apresentar o Evangelho de Jesus, ele vai colocar que aconteceu que pouco depois. Então houve o que? Uma decisão. Jesus ele teve um tempo para decidir para onde ele iria, aonde que ele desceria, que lugar ele iria. Quando nós olhamos para a ressurreição de Lázaro, ela acontece 3 dias depois. Um dia é o falecimento, 3 dias é a chegada que Jesus teve para poder ir até lá. Mas a diferença é que Jesus estava perto de Lázaro, cerca de 30 estádios, mas ele decide ficar 3 dias aonde ele estava. Não tem uma bagunça em tudo que eu estou explicando, mas tem 3 ligações em 3 ressurreições que nós vamos entender. A primeira que eu quero aprender aqui com os irmãos é que a filha de Jairo é uma ressurreição que é uma decisão, porque existem ressurreições da nossa vida que só acontece se houver uma decisão da nossa parte. Estamos olhando para Jairo, que está desesperado. Jairo não sabe mais o que tem que ser feito para resolver o problema da filha, porque talvez muitos médicos passaram ali. Aliás, ele é importante, é óbvio que isso aconteceu. E quando estava perto dela morrer, ele sai, ele decide encontrar, porque ele ouviu falar de Jesus. E aqui vem o primeiro parênteses, que mais importante que ouvir é querer encontrar. Porque não adianta ouvir falar se não querer encontrar. Porque no mesmo ambiente tinha alguém que estava 12 anos doente. Quem que era? A mulher do fluxo de sangue. Mas ela ouve falar de Jesus, mas ela decide sair para encontrar. Porque mais importante que ouvir é você querer sair para encontrar. Tem ressurreições que ela vai depender da sua atitude. Tem ressurreições que vai depender de você querer sair da onde você está. Porque Jairo tinha uma decisão. Eu sou servo da sinagoga, mas se eu me expor e eu ver Jesus, todo mundo vai querer agora parar de ouvir aquilo que eu falo, vai queimar meu filme, que era o que ia acontecer. Mas ele tinha algo para realizar, ele tinha algo para operar, que era a ressurreição da sua filha, querido. A exposição é necessária para que o milagre aconteça. Porque
Nicodemos é indagado: você é mestre? Você é profeta? Ele vai dizer: eu te digo uma coisa, para você entender o que você está vendo em mim, é te necessário nascer de novo. Porque todo Nicodemos que vai bonitinho encontrar Jesus de novo, ele diz: quer receber o que eu tenho? Então nasce de novo. Ele foi de noite, porque ele disse assim: eu vou de noite para ninguém me ver, eu vou de noite para ninguém me encontrar. Mas quem que não vai ser visto quando a palavra encontra ele? Porque a palavra, ela traz toda a ausência da escuridão, toda a ausência das trevas. Escreveu João dizendo que quando o encontro do homem é com a palavra, tudo que era treva é transformado em luz. O primeiro passo para um milagre é você querer sair da onde você está. E às vezes não é sair só fisicamente, isso é fácil. A gente veio para a igreja, pegou uma roupa, vestiu, veio de a pé, veio de carro, fisicamente é fácil. Mas às vezes não estamos recebendo a ressurreição porque não temos coragem de nos expor, de sair do nosso comodismo e dizer: não, Deus, eu vou entregar minha vida, eu vou aceitar o Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem preparado. Eu não vou ficar aqui não para morrer com essa enfermidade. Eu vim aqui para, no meio da multidão, dizer: eu acredito que o Senhor pode salvar a minha casa. Eu acredito que o lugar da morte vai ter vindo na minha casa. Ei, cadê os corajosos dessa noite que vai sair e vai dizer: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou cristão, eu sou cristã. Deus, ele está esperando a tua exposição para poder ressuscitar aqui nessa noite, querido. É a primeira ressurreição. A primeira depende da tua atitude. A primeira depende da tua exposição. Porque Deus, ele não quer crente Mr. M, muito menos crente que trabalha nos agentes secretos do mundo aí. Crente que é crente na igreja e está escondido. Não, Deus, ele diz que tem que ser sal. Não adianta jogar sal e não ter gosto. Não adianta ter sal e não ter gosto. Querido, Deus, ele quer fazer um janeiro profético, mas depois que a irmã pegou aquela palavra, eu vou continuar pregando pela palavra. Deus, ele quer curar você. Deus, ele quer mudar você em 2024. O que eu vim pregar para você é que aonde você não brilhou, a luz que resplandece a aurora da manhã, ela vai fazer você brilhar. O que eu vim pregar para você é que talvez você era um sal insípido, que só servia para ser pisado, mas hoje Deus, ele veio para te tratar. Você vai voltar a ter gosto lá fora. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus. Aqui o negócio vai funcionar. Você vai ver a ressurreição chegar, porque ele tem atitude da tua parte aqui nessa noite, querido. Jairo saiu e a exposição fez ele receber um milagre. E é tão lindo que quando você expõe, Jesus assume a responsabilidade. Quando você expõe, abre um compromisso com Deus, Deus, ele abre um compromisso com você. Porque Jesus, ele foi lá, curou a mulher com fluxo de sangue, mas depois ele pegou na mão de Jairo. E alguém no meio do caminho disse: não precisa mais dele, ela está morta. Jesus, ele disse: eu comecei a boa obra, eu vou até o final. Aí Jesus, ele entendeu que precisava de uma limpeza na casa de Jairo. Porque Jairo se expôs e automaticamente tudo que precisava ser removido veio junto. Aí ele diz: Jairo, tem gente demais aqui nessa casa. Tira todo mundo da casa. Por que, irmão? Porque tem atitude que não vai partir da parte de Deus. Tem atitude que não vai partir da parte de Jesus. Aí eu te pergunto: o homem que deu uma palavra para o centurião podia ter dado uma palavra para Jairo, por que não deu? Porque o tratamento não era com a filha, o tratamento era com ele. Jairo, precisa se expor, limpar a casa, e aí você vai ver o teu milagre começar a caminhar. Precisa mudar esse ambiente. Eu cheguei aqui, está tudo errado, Jairo. Tem coisa dentro da casa que não é para estar na casa, tem coisa dentro do lar que não é para estar do lado. Eu vou pregar essa palavra aqui nessa noite, e vai sair daqui gente curada, transformada, porque ele veio para limpar a casa aqui nessa noite, querido. A casa é ela, a casa é você. Você vai perder alguns amigos, vai sumir alguns seguidor do WhatsApp, do Instagram,
Lázaro. Jesus está descendo também para uma outra região do Getsemane. A mensagem que o amigo estava doente. Agora aperta o cinto. A intimidade fala de comprometimento. Deus, Ele ama os comprometidos, mas compromisso se cobra sabedoria. Esse compromisso se cobra entendimento de quem se conhece. Jesus chega lá e escuta falar que Lázaro estava doente, e Ele diz: fala para eles ficarem em paz, porque a doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Quanto maior o compromisso, maior a tua responsabilidade em guardar a palavra que vem da parte de Deus. Sabe por quê? Havia uma tradição entre os judeus, melhor dizendo, que no terceiro dia, se nada acontecesse com o defunto, tinha que sepultar. Eles seguem a tradição. 3 dias Jesus não chega. O que nós temos que fazer? Abre-se um buraco numa rocha. Se escolhe um lugar onde vai colocar o falecido e coloca-se uma pedra. Já que ele não veio, mas como que ele não veio se ele deu a palavra dele? O que faltou? Alguém guardar a palavra. Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro recebem ele, Marta e Maria. Alguém está chorando e no diálogo com as irmãs, Jesus vai dizer: aonde ele está? Ela vai dizer: ele já faleceu. E aí Jesus olha para ela e diz assim: não, ele há de ressuscitar. Mas aí ela responde para ele de novo: eu sei que é o terceiro, que aquele último dia ele há de ressuscitar, que naquele grande dia ele há de ressurgir. Está vendo, irmão? Quem não guarda bem a palavra faz uma confusão com aquilo que Deus fala. Quem não guarda bem as promessas faz uma confusão com aquilo que Deus escreve. É por isso que tem que ter esclarecido, porque Jesus ele chegou ali para cumprir a palavra. Ele não morre, mas é para a glória do Filho do Homem. Aí ele insiste em dizer aonde colocou, quer dizer, porque quem não guarda a palavra enterra, sepulta, coloca a pedra, que é mais fácil. Quem não guarda a palavra, ele fala: é mais fácil abandonar, é mais fácil esquecer, é mais fácil sepultar, é mais fácil. Eu te pergunto: o que dá mais trabalho? Abrir um buraco de quase 3 metros de altura, quase 5 metros de comprimento, porque tinha que entrar, tinha que acessar o defunto. O que dá mais trabalho? Ligar para familiar, que não tinha telefone naquela época, mas estamos falando aqui de uma forma figurativa, avisar que morreu, esperar todo mundo chegar, preparar. Não, irmão, isso é a pior coisa que tem. Mas as pessoas, quando não guardam a palavra, faz o pior. Quando não guarda a palavra, entrega. Quando não guarda a palavra, sepulta. Aí Jesus ele chega e fala para vocês: esqueceram, não ouviram nada do que eu falei. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês deixaram ele para dentro, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, vai ter vida. Ainda que vocês sepultaram, tira a pedra. Ainda que vocês colocaram no buraco, tira ele para fora. Ainda que vocês não querem entrar lá, não tem problema. Lázaro sai para fora. Sabe por quê? Porque quem estava mais vivo era quem estava morto, era Lázaro. Porque Lázaro ouviu a voz de Jesus. Lázaro conhecia a voz de Jesus. Lázaro foi chamado pelo nome. Quem estava morto é quem estava fazendo o velório. Mas quem estava vivo de verdade era ele, que saiu pulando, saltoteando, saiu glorificando. Ele deu glória a Deus. Não, meu irmão, você não entendeu. Você não vai enterrar, você não vai sepultar, porque a ressurreição entrou na tua casa. Você não vai desistir nessa noite. Eu vim pregar para a tua vida que ele vai chamar a promessa pelo nome. Não me interessa se você esqueceu, não me interessa se você enterrou. Eu não vim aqui para saber disso. Eu vim aqui para dizer para você que hoje ele vai falar: Lázaro, sai para fora. Você pode ter enterrado, pode ter esquecido, pode ter abandonado, mas ele não. Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele não esqueceu. Por mais que você dificultou para ele esquecer, você escondeu para ele sumir com a consciência do que era para ser feito, mas ele não esqueceu. A promessa que ele fez ainda está exatamente como ele disse. Somos nós que, por causa da nossa fraqueza, esquecemos do que Deus ele fala. Mas quanto maior é o laço, que nem o laço de Lázaro era de amigo, maior era o compromisso
compromisso de guardar essa palavra. Você acha que é fácil ser crente, ser amigo de Deus? É nada. Porque você ouve tudo da parte de Deus, começa inicialmente a viver, daqui a pouco vem tudo ao contrário. Mas você tem que permanecer onde? Na palavra que te foi prega. Há 14 anos atrás eu ouvi uma palavra e eu permaneci nela. Deixei tudo para trás, nunca me arrependi. Passava às vezes umas aflições, porque às vezes a necessidade bate no nosso coração e a gente olha e fala: meu Deus, eu sou falha. Às vezes a gente pensa, poderia estar melhor, mas aí vem Deus e faz o que fez hoje aqui, e eu continuo glorificando, entendendo que tudo é para a glória de Deus. Há 13 anos atrás eu fui numa igreja grande, no Ministério do Madureira, e eu só ouvi a palavra naquele dia. E um dia eu olhei na porta da igreja, fiquei na porta, exatamente na porta, na entrada, e eu vi aquele congresso grande acontecendo, e eu dizia: Deus, um dia eu vou pregar nessa igreja. E eu tinha acabado de aceitar Jesus, era recente, 13 anos se passaram, só caiu uma mensagem no meu telefone, do Ministério do Brás, um ministério grande, conhecido na cidade, que poucas pessoas vão lá, só vai pessoas que têm o conhecimento entre eles. Quando eu cheguei lá, pastor Arthur, o terno mais barato era o meu, e eu falei: meu Deus, onde eu estou? Aí na hora que eu pisei no altar, Deus ele falou no meu coração: eu estou cumprindo a promessa que eu te fiz na porta. Porque quando eu sentei, eu vi a porta, e eu lembrei daquele jovem de 17 anos, que tinha acabado de fazer 18, e estava na porta, e eu comecei a viver o que Deus tinha falado há 13 anos atrás. Ele nunca esquece da promessa, ele não esqueceu daquilo que ele falou para você. Eu estava sentado, irmão, só no meio da elite, só uma pessoa estudada, pessoa que tinha conhecimento mais do que eu, da região de cá, da região de lá, e eu disse: o que eu vou pregar? Aí Deus falou: prega a minha palavra, que o resto eu vou fazer. 4 almas aceitou Jesus naquele dia, a igreja foi avivada, o pastor me abraçou de todo jeito, e eu disse: Deus, 13 anos se passaram, o Senhor nunca esqueceu. O que faltava eu ter experiência para poder pregar a tua palavra, porque a experiência só vem através do tempo. Eu quero pregar a tua vida, é que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus ele vai te edificar como uma cidade, mas é no tempo dele, na hora dele. Deus apenas começou a obra na tua vida, ele está trabalhando no alicerce ninguém vê os buracos que tem aqui debaixo dessa casa, debaixo desse barracão, ninguém vê as brocas que foi colocada, mentira, ninguém viu o trabalho que deu para fazer a fundação, mas quando foi construir, disseram: vai ter que ser grande, então também tem que ser grande o alicerce. Sabe o que eu quero pregar para a tua vida? Que o que não tem ninguém vendo é onde Deus está trabalhando, porque quando ninguém via Davi estava no pasto, mas o dia que Davi viu Golias, todo mundo viu. Você não vai derrubar mais gigante 1, 2, 3, não, irmão, você vai derrubar todos os desafios do tempo de Deus, é na hora de Deus. Deus ele está te preparando, Deus ele está te capacitando. Não questiona, não reclama se você não está sendo visto, não, irmão. Vai chegar a hora de Deus exaltar o teu nome, porque é Deus que cumpre promessa na minha e na tua vida aqui nessa noite, querido. Deixa ele trabalhando. A viúva de Naim, Jesus demora quase 12 horas para chegar lá. É uma caminhada ininterrupta, porque quando nós calculamos exatamente no momento que Jesus ele estava, ele chega na hora certa, ele está indo até lá, decidido. Imagino eu, não diz o texto, mas ele está caminhando, alguém para e vai querer receber algo da parte dele, ele continua caminhando. E alguém vai querer parar Jesus, porque a fama dele já era grande, mas ele continua em direção. Um grupo de jovens tentou fazer essa mesma jornada, levou quase 13 horas. Quer dizer que os passos de Jesus foram muito rápidos para chegar até lá. Ele tinha pressa, era algo imediato. E por que isso aconteceu? Porque essa é a última ressurreição. Essa é uma mulher viúva que está numa cidade que é amigável, uma cidade que o seu nome significa amigável, que todos eram conhecidos, que hoje tem cerca de 1.500 habitantes, um vilarejo de difícil acesso, mas ela era muito conhecida. Tanto é que quando o filho falece, a cidade inteira está caminhando com ela, a cidade inteira está no funeral. Viúva, a palavra único no grego original quer dizer exclusivo. Ela não estava sepultando somente o filho único, ela estava sepultando a exclusividade da vida dela, porque a viúva, quando ela perde o seu marido, ela fica na dependência do primogênito, aquele que toma posse da herança do pai, e agora vai morrer o primogênito, e não vai ter mais herança, não vai ter mais cuidado, não vai ter mais necessidade atendida. Ela não está sepultando
está sepultando as condições de vida, a condição social. Noemi, quando perde o seu marido na terra estranha, ela vai dar um grito e vai dizer: o Senhor se virou para mim, o Senhor não está mais comigo. Até espiritualmente falando, ela perdeu a comunhão, perdeu a consideração. Ela está destruída em todos os sentidos. Jesus está indo até ela e ele decide salvar aquela mulher. Quando nós olhamos o texto, a Bíblia vai dizer que ela está saindo à porta, perto da porta da cidade, mas Jesus ele chega, porque Jesus ele não deixou ela sepultar. Ela pode ter ido até a porta, ela pode ter ido até o último momento. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas ele não vai deixar você sepultar. Ele vai chegar na porta, ele vai chegar no último instante. Você disse que não aguenta mais, você aguenta, porque ele vai te encontrar na porta para não te deixar enterrar. Ele não vai deixar você sepultar. Eu vim pregar na tua vida que antes do coveiro abrir o buraco, Jesus vai chegar na porta. Antes do coveiro pegar a pá, Jesus vai chegar na porta. Antes do coveiro fazer o velório, vai dizer, ele vai receber a notícia que não vai ter velório, porque ele vai chegar na porta, vai chegar na hora certa, no momento certo, para falar com você. Você acredita nisso? Dá glória para ele nessa noite. 90% dos milagres que Jesus operou, ele precisou da manifestação de fé. Porque esse é um dos que está nos 10% que não. Mas todos que chegaram diante de Jesus: mestre, eu quero ser curado. Jesus olhava para ele e perguntava se ele tinha fé. Você crê? Aí ele dizia: eu creio, então seja feito conforme a sua fé. Mas esse milagre não. Esse milagre ele tem compaixão. Por quê? Porque ele sabe que ela perdeu as coisas. Ele sabe que ela não reage mais. Ele sabe que ela não tem a mínima possibilidade de reagir. E quando ele vê que nós perdemos a força, é aí que ele vai entrar para tomar a decisão. Porque quando nós não oramos mais, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos mais falar, é Ele que fala através de nós com lágrimas e choro. Quando nós decidimos dar um grito: eu estou desistindo, eu estou abandonando, aí Ele vem com a voz suave, aí Ele vem e diz assim: não, você não vai parar, você não vai desistir. Eu vim aqui para renovar a tua força, eu vim aqui para renovar a promessa, para não deixar você sepultar. Sabe o que eu quero pregar? Você desistiu, você não quer mais, você não acredita mais, mas hoje você vai acreditar, porque Ele te pegou na ponta para dizer: acabou, eu vim para ressuscitar aqui essa noite, querido. Ele olha para ela e ele diz: não chore mais. Como que alguém vê outra pessoa sendo sepultada, a própria mãe enterrando, e diz para ela não chorar? Como que alguém faz isso? Porque Deus é o Deus que faz às vezes para nós pedidos estranhos. O Deus que dá um filho para Abraão e depois o pede. Deus é o Deus que às vezes pede coisas que nós não conseguimos interpretar que Ele pediu. Deus às vezes tira coisas de nós que nós não conseguimos entender como foi que Ele arrancou, como foi que a gente teve que abrir mão de alguma coisa. Mas em tudo Ele está. Jesus está fazendo para ela, colocando na mão dela a responsabilidade mais difícil. Mas a palavra no original, que é altivik, significa a partir de agora. Ele estava dizendo para ela: a partir de agora, não chore mais. Há uma sequência. Ele toca no esquife, porque quando você decide fazer o mais difícil, Ele decide fazer o impossível. Porque estava todo mundo olhando e dizendo: ele vai pôr a mão, ele vai se contaminar. Ele vai pôr a mão, ele vai se tornar impuro. Ele vai pôr a mão, ele vai acabar com a chamada dele. Mas quando ele põe a mão, o menino se assenta. Porque quando ele põe a mão, o que é impuro é purificado na própria hora. Por quê? Porque era o próprio Deus que estava caminhando sobre a terra. Para todo mundo de fora. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele põe a mão, todo mundo para. Está todo mundo olhando. Ele vai pôr a mão, ele vai tocar, ele vai falar alguma coisa, ele vai, querido. A multidão está dizendo que ele não vai. Mas
você se liberte. Deus vai decepcionar uma meia dúzia que diz que é teu amigo, vai. Porque quando Ele colocar a mão, vai parar, você vai perceber. Quando Ele colocar a mão, vai parar. Vai parar de alguém querer falar alguma coisa, vai parar de alguém querer te dar conselho, vai parar de alguém querer te atrapalhar, vai parar de alguém dizer que não vai dar certo, vai parar de alguém dizer que é melhor você parar, que é melhor você desistir, vai parar de alguém dizer que não é para você ir mais para a igreja, vai parar tanta coisa, mas o que está dentro do caixão, esse vai levantar. O que está dentro do caixão, esse vai viver. O que está dentro do caixão, esse vai vir de fora. Mas Deus está dizendo por essa palavra: eu paro tudo, mas o caixão eu coloco de pé, eu ressuscito e faço o meu nome ser glorificado. Jesus devolve para sua mãe, e o nome dele é glorificado, e todo mundo conhece quem Jesus é. Esse é o milagre que quando Jesus ele olha para nós e vê que nós não temos a condição de realizar, a condição de chegar até esse checkmate. É o milagre de quando você desiste, você perde a força. É Ele que vai até lá. Ele move-se de íntima compaixão. Não pergunta nada para ninguém. Não espera nem uma palavra da viúva. Mas Ele olha para ela e diz: não chore. Acabou. A partir de agora, você vai receber essa palavra a partir de agora. Não chore. Porque Ele pegou. Você não podia, mas Ele pegou. A morte é a única coisa que o homem não sabe lidar. Tem uma frase popular que diz: tem jeito para tudo, mas não tem jeito para a morte. Mas com Deus não. Tem jeito para tudo e tem jeito até para a morte. Ele vai ressuscitar. A partir de agora você não vai chorar mais, vai nada. A partir de agora você vai parar de chorar, porque Ele vem em 2024 para ressuscitar aqui na tua vida nessa noite. Sou muito grato, quando eu comecei a entender Deus de verdade. E a gente só entende Deus no meio de um monte de confusão, no meio do barulho, no meio de quando tudo está dando errado. É aí que a gente entende Deus. Existem duas visões do entendimento correto de Deus. Jesus manda os discípulos ir atravessar o mar. Pedro olha e chama Jesus de fantasma. Mas João olha e fala: é Jesus que está vindo lá. Por que João viu e Pedro não viu? João era quem andava mais próximo. Quem anda próximo de Jesus, no meio da tempestade, não vê fantasma. Quem anda próximo de Jesus, no meio da tempestade, não vê coisa errada. Mas quem anda próximo de Jesus, ele vê Jesus no meio da tempestade caminhando sobre as águas. Jesus veio correndo? Não. Jesus veio gritando? Não. Ele veio andando. Quando ele escutou o barulho, todo mundo dizendo: vou perecer. Jesus veio andando e ele disse: não tem mais, sou eu. Porque aquilo que te assusta, para Deus traz calmaria. No meio da tempestade, Ele está calmo, pronto para te abençoar. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos da comunidade. Porque o dia que eu precisei ir para lá, no ano de 2018, eu conheci Deus de verdade. Há quase 6 anos atrás. Porque no dia que eu perdi tudo, precisei ir para lá, até a saúde eu perdi, eu conheci Deus de verdade. Cheguei só com umas roupinhas no cabide, bonitinho, uns ternos e alguma coisa. Mas irmão, nunca ganhei tanta coisa que eu ganhei lá. Era um par de tênis, chinelo, tudo a gente compartilhava, irmãos. Tudo. Sabe o que é? O irmão tá com frio, o outro vê que ele tem 2 cobertores, dá pro outro colocar. Eu só vi lá. Sabe o que é você estar com um par de chinelo e o irmão dá um par de chinelo para você? Eu só vi lá. Ou quando arrebenta o chinelo, o irmão se preocupa em colocar um prego no chinelo. Você não dá com o chinelo arrebentado, eu só vi lá. E eu falei: Deus, aqui eu estou vendo o que é o amor de verdade, eu não conhecia. Aí eu peguei, orando na comunhão, tinha um rapaz lá, o Evandro, eu trouxe ele aqui. Aquele rapaz orava toda madrugada, e quando acabava uma campanha, era 3 dias de descanso e era meia outra.
E tinha dia que eu confesso, irmão, eu estava cansado, não queria orar, a minha carne não queria orar. E quando eu olhava, o relógio despertava e a minha mente já falava assim: hoje ele não vai vir. Daqui a pouco ele batia na porta: seu Andrei, deu a hora. Teve um dia que eu fiquei doente, irmãos, com febre, com frio, e nesse dia eu não pude ir. E eu acordei cedo, ele com café, com pão, lendo a Bíblia. Eu falei: eu levanto, você perdoa eu perdi hora hoje. Ô seu Andrei, eu escutei o senhor lá, o senhor não estava bem, mas eu dobrei o joelho e apresentei a vida do senhor de oração. Eu descobri, irmão, que eu não era crente em nada. Eu descobri em 2018 que eu nunca conheci Jesus, que eu nunca soube o que era a obra de Deus de verdade. Porque Jesus fala que se a gente não amar o próximo, não fizer esse tipo de coisa, nós não conhecemos Ele de verdade. Ele fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, e é verdade. Eu descobri isso aí lá. E quando eu comecei o projeto da comunidade, eu fui a pessoa mais grata do mundo, porque eu vi a união. Sabe que você pegar R$5 de um, 10 de outro, 3 de outro, às vezes R$1 de outro, para colocar gasolina, para ir fazer para ir atender um culto que é esse, e daqui a pouco tem um pegando, mas tem 50 irmãos lá. Por que tem essa quantidade? Porque o mundo espiritual é uma coisa mais séria. Então a gente seleciona aqueles que estão com compromisso com a obra, para que depois não sofrem retaliação no mundo espiritual. Poderia estar uns 50 aqui, mas eu creio que um dia vai estar uns 50. Mas aquele dia eu descobri, irmão, de verdade. Quantos R$100 eu não precisei emprestar? E quantos R$100 que eu não fui devolver e não falaram para mim: fique em paz, pastor, Deus abençoe. Eu falei: não, mano, eu estou com dinheiro aqui. Aí ele dizia: não precisa, pastor, usa lá para outra coisa que o senhor quiser. Desapego total. E ali eu descobri o que era a obra de Deus. O irmão Adair, levanta a mão, irmão. Nós não tem fogão industrial, irmão. Sabe aquele fogão industrial que você coloca o fogo, faz uma labareda, 5 minutos tem um café? Nós não tem. Aquele irmão tem que acordar 4h30 da manhã para fazer o café, no fogão de lenha. Mas ele está aqui hoje, veio glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele tem que fazer isso porque a gente tem que colocar lenha, colocar fogo, e sopra daqui, vira aquele fumaceiro de lá, mas a obra tem que continuar. Aí eu te pergunto: ninguém é amigo dele, ninguém é parente dele, que a gente só faz coisa com os outros, se for amigo, se for parente. Mas o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, faz aquele homem acordar 4h30 da manhã e fazer a obra de Deus. Quantas vezes que eu não chego lá, ele está todo cheio de carvão, fumaça, mas está feliz. Primeira coisa que ele me pergunta: você quer um cafezinho, pastor? E é bom de contar piada, hein? Se vê a gente triste, ele conta 2, 3 piadas e você já dá risada na hora. O que é isso, irmão? É Jesus, o dia que ele me ensinou o que era a obra de Deus de verdade. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, e eu já vou encerrar. Mas aquele projeto é muito carente. E não era para ser. Porque aquele projeto não é nosso. Aquele projeto é da cidade. A gente pega 50 pessoas e pergunta para eles aí no final do culto, quem quiser, quanto que eles estão pagando? Quantos reais que eles estão colocando por mês? Qual que é o valor da mensalidade? Qual que é o valor do custo para ficar lá? Para nós, 14, 16, 12 mil reais. Entre comida, água, força, aluguel. Todo mês Deus sempre tem um jeito de arcar com tudo. Mas eu vejo, amigos, que esse projeto é para a cidade, para que cada um de nós seja um canal de bênção. Porque se todos nós, imagina, pastor Arthur, todos nós, um dia precisar, a comunidade raiz está de porta aberta. Tomara Deus que nenhum precise, mas a comunidade raiz está de porta aberta. E nós já teve pessoas ali, irmãos. Na época de eleição, eu recebo o vereador lá, prometendo tudo, não cumpriram nada. Mas na época de eleição, eu já recebi proposta para receber 30 mil por mês. Só que a instituição ia andar assim, andar assim, andar assim. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ia perder a liberdade. E nós decidimos pagar o preço, mas continuar fazendo o nome do Senhor ser glorificado. O Wellington,
já é o suficiente se eu viver mais 30, mais 40, mais 50 anos para me dizer: obrigado, Jesus, a minha obra foi cumprida na terra. Todos eles, o Everton é o suficiente, o Júlio é o suficiente, todos os irmãos que estão aqui já é o suficiente, porque a Bíblia diz que mais vale uma alma ganha que o mundo inteiro perdido. Eu não me sinto feliz pelo carro que eu dirijo, eu não me sinto feliz pela casa que eu estou, eu não me sinto feliz pelo dinheiro que eu ganho, mas até a minha esposa fica brava comigo, pode perguntar para ela. Ela fala: você vai na comunidade de novo? Eu falo: eu vou lá. Porque quando eu vou lá, a minha alma é revigorada, a minha mente é mudada. Ela fala: você vai abrir campanha lá, você vai lá de madrugada? Eu falo: eu vou. Porque lá é diferente, lá o céu parece que tem mais facilidade em aparecer. E é verdade. Então quero aqui, um pedido especial, agradecer a todos os irmãos que fazem parte desse projeto, que luta com a gente, que vem de coxinha na rua, saquinho, que faz o que pode para que a obra continue. Pela nossa irmã Jaqueline, que abraçou esse projeto, e pela minha esposa também, que abraçou esse projeto. Eu peço que vocês nos ajudem com as orações, que continuem orando, apresentando a comunidade, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado naquele lugar. Porque hoje eu sou realizado por Deus ter me dado a oportunidade de fazer parte daquele projeto. Você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Nós vamos orar. Se tem alguém que ouviu essa palavra e de repente quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, se nesse momento você quer reconciliar, nós vamos aqui orar pela sua vida. Você vai vir aqui, os pastores vão apresentar a sua vida a Deus, você vai retornar. Tem alguém que quer essa noite entregar a sua vida para Jesus? Que ouviu essa palavra, que quer aceitar o Senhor como seu Salvador? Glória a Deus. Todo mundo está na presença de Deus aqui, então dê glória a Deus. Então quer dizer que se Jesus voltar, então todo mundo é Nova Jerusalém, é isso? Então maravilha. Então vamos orar e encerrar. Amém, meus irmãos? Glorificado seja Deus por essa oportunidade. Pastor Arthur, obrigado por mais um ano. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns pelo ministério. Que seja um 2024 de crescimento e de realização de promessa na vida do Senhor, de todos os irmãos que fazem parte dessa obra. Alguém concorda comigo? Dê glória a Deus.